Livros que mudaram a minha vida. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou mostrar, na verdade são 2 livros e um conto. Lembrando que mudaram a minha vida, não é? Parei de fumar, parei de beber, me tornei outra pessoa, coisas assim. Não é nada assim tão radical. Mudaram minha percepção, minha forma de pensar sobre o assunto ou me chamaram a atenção para um aspecto que eu nunca tinha pensado. Enfim, livros que tem passagens que sempre me vêm, passagens memoráveis que me fazem refletir sobre elas, passagens que me ensinaram alguma coisa. Não são necessariamente os melhores livros que eu já li na vida, mas são marcantes. Antes de mostrar essas 3 histórias, vou pedir para você se inscrever nesse canal, como sempre, né? Me seguir lá no Instagram, Que Vi do Mundo. Curta este vídeo, comente, compartilhe e veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros. Tem 2 categorias que você pode participar. Tem leitura compartilhada de teoria literária. Eu comparo livro e filme, intertextualidades, linguagens diferentes do mesmo assunto, interpretação de contos e várias outras coisas. Bate-papo literário, de modo geral. O primeiro que eu quero mostrar é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Tá na relação lá dos 100 melhores livros da revista Brava, enfim. E é uma história muito boa mesmo, ela é metafórica, né? Aqui é a história de um fulano, que eu não vou mais lembrar o nome dele, se torna militar, enfim, e ele vai servir lá numa fronteira, no meio do deserto, à espera do ataque dos tártaros. E ele fica anos esperando as coisas acontecerem. Essa espera vai gerando um estado emocional nele, condiciona toda a vida dele, impacta a vida dele, né? Vida familiar, tal, o modo de ser, estar no mundo, à espera de algo que provavelmente não virá, ele sabe disso, mas ainda assim ele fica esperando. Me lembra até Esperando Godot. Ele espera mesmo, isso. Então ele fica lá solitário, ele e o companheiro dele, nesse estado mesmo de solidão física, e não só física, não é só solidão pela ausência do outro, é uma solidão em todos os aspectos. Essa aridez do deserto, eu acho que também acaba contaminando o estado emocional. Isso gera uma angústia, uma solidão, um estado emocional, assim, terrível. Agora, por que este livro me ensinou bastante coisa? Porque a gente também espera, às vezes. E eu sempre penso, quando eu tô numa situação, assim, de espera, esperando conseguir alguma coisa. A espera não é necessariamente ficar parado, estático, mas é você ter a ânsia de conseguir, né? Você pode estar parado ou não pode estar fazendo alguma coisa para conseguir. Então, um exemplo, tentar passar no vestibular, tentar passar no concurso público, tá ali anos tentando, e toda vez que eu vejo uma situação assim, eu me vejo numa situação assim, tentando muita coisa, esperando o meu esforço ter resultado, ou esperando alguma ação do outro, essa ação não vem. Eu lembro deste livro. Principalmente se você está nesse estado de espera, para você sair dele, precisa da ação do outro. Aí acho que a angústia é maior, porque quando você está esperando conseguir alguma coisa e está se esforçando você consegue avaliar melhor as coisas, né? Então, se me esforcei o suficiente ou não, é para mim, não é? Enfim, você sabe que pode depender de você, não que necessariamente sempre dependa, mas pode depender de você. Quando a ação tem que ser do outro, aí é mais difícil, né? O outro livro que eu vou citar é Isaú e Jacó. Aí vocês podem pensar, mas eu já citei este livro neste quadro. Eu não sei se foi no último vídeo que eu fiz nesse quadro, mas enfim, eu lembro que eu já citei ele. Só que eu citei uma outra passagem. Eu devia ter citado as 2 juntas, mas na hora não me ocorreu. Tem uma passagem aqui, que é diferente daquela que eu citei lá. Acho que da outra vez eu citei a mudança lá da placa da confeitaria, né? Aqui é uma outra frase, né? A gente conhece aquele ditado que fala, a ocasião faz o ladrão, né? Aqui tem uma situação que eu nem lembro mais qual é, que tem aquela perspicácia do Machado de Assis que ele fala: a situação não faz o ladrão, a situação faz o furto, o ladrão nasce feito. O que ele tá falando? Tá falando de ética, porque o que a gente pode pensar? Diferentes pessoas na mesma situação teriam atitudes diferentes. Aí me lembra até aquela passagem de A República do Platão, lá do Anel de Giges, né? O que você faria se ninguém estivesse olhando? Você roubaria? Você faria maus atos? Então, você se comporta bem porque tem sempre gente te olhando ou não? As suas ações são pautadas
pelas suas convicções, seus princípios, ou elas são pautadas pelas regras sociais? É essa mesma questão aqui. Quem rouba não é necessariamente porque está necessitado. Nem todo ladrão está necessitado. E nem toda pessoa necessitada rouba. Não estou aqui fazendo condenação moral de ninguém, não estou julgando a situação de ninguém, de nada. Mas são coisas que realmente acontecem. Todas as pessoas agiriam da mesma forma, na mesma circunstância? Certamente que não. Então, assim, não é a ocasião que faz o ladrão. A pessoa está ali, tem uma oportunidade de roubar e rouba. Outra pessoa jamais faria isso na mesma condição. Então, é uma passagem que me faz pensar sobre essa questão de princípios. E o último que eu quero comentar é um conto daqui do Gabriel Garcia Marques, que eu já mencionei várias vezes. Este livro é 12 Contos Peregrinos. A minha edição está em espanhol e eu não sei como é em português. Alguém já me disse em algum outro vídeo que eu citei este conto, que em espanhol é solo vine a hablar por teléfono, né? Então, assim, só vim telefonar, só queria telefonar. Deve ser alguma coisa assim em português. Aqui a história de uma moça, ela é casada, ela organiza festas, ela tá voltando para casa e tem um problema no carro, o carro quebra, não sei, e aí ela precisa ligar pro marido. Nesse processo de procurar um telefone, enfim, ela fica no meio de outras pessoas lá, e aí a gente percebe que as pessoas estão indo, estão sendo conduzidas para um lugar, enfim, resumindo a história. Ela é confundida com uma interna lá de um hospício. E aí aquela velha história que a gente já conhece. Quando você tenta convencer o outro de que você está gozando das suas plenas faculdades, seu juízo, que você não é louco, isso reforça o outro a acreditar que você realmente é louco. E aí isso faz com que o outro também queira te dopar, te medicar, para aí você realmente ficar com seus sentidos alterados. E aí confirma aquilo que o outro decidiu que você tem que ser. Então ela, por engano, foi colocada lá dentro, ela tentando telefonar pro marido, não conseguia, não deixavam ela telefonar. Por quê? Porque tem que ficar internada lá, sem contato e tal, faz parte do tratamento. E aí se ela tentava se rebelar, então tinha que acalmar a louca, enfim. Essas coisas todas que a gente já viu inúmeras histórias sobre isso. O conto todo em si eu acho bem marcante, eu sempre cito ele aqui, porque ele é bem marcante mesmo. Mas qual é a passagem para mim aqui que é essencial, que sempre me vem à tona? É o final, e aí eu vou dar spoiler, né? Para este conto estar aqui neste vídeo, e eu tenho que dar spoiler. Então, se você não leu ainda o conto e quer ler, não quer ter a experiência de leitura estragada e tal, então eu sugiro que você pare por aqui, me dê seu joinha, depois você volta, né? É um conto, você lê rapidinho, depois você volta e você vai ver aí a passagem a que eu me refiro, porque que ela marcou minha vida. Agora, se você já leu ou se você não se incomoda por spoiler, pode continuar, que eu vou comentar agora, que pra mim é bem marcante, foi chocante e sempre me volta, que é o fim, quando depois ela conseguiu falar com o marido, ele não acreditou nela. Ele achou que ela tinha, sei lá, fugido com outro cara e tal. Ela fez muito sacrifício, teve que fazer altas barganhas para conseguir telefonar. Ela teve que se submeter a coisas terríveis lá para que fosse concedido a ela um telefonema. Ela faz isso, ela consegue, fala com o marido, ele não acreditou nela e tal. Enfim, quando ele realmente acredita, vai lá buscar ela, ela fala que não. Ela não quer mais ir com ele. A decepção dela com ele foi tão grande que ela julgava melhor ficar lá do que voltar para ele. Essa situação me marcou muito. Me marcou por vários motivos. Pela decepção, né? Você se decepcionar tanto com uma pessoa tão próxima. Ela está naquele estado de exceção, né? Aquele estado em que realmente está dependendo de uma pessoa. Está dependendo da ajuda de uma pessoa para voltar à vida normal. E essa pessoa ali, a mais próxima dela, lhe virar as costas, desconfiar dela e tal. E aí o fato de ela se recusar a voltar, preferir ficar ali, nossa, eu achei aquilo, assim, devastador. Aí eu sempre penso nisso, né? Nossa, será que alguém me decepcionaria a tal ponto? Abrir mão da minha liberdade? Eu sempre penso nesse conto, eu sempre penso nesse final, eu sempre penso em tudo ali. Tudo, desde o começo até o fim. Então é um conto que ele todo para mim é marcante, tem esse desfecho assim, mas é um conto que eu não esqueci muitas partes dele.
embora eu já tenha lido há alguns anos, porque ele, para mim, todo é marcante, né? Ela ficar presa lá pro engano, ela ficar tentando provar a inocência, ela ter que se submeter a algumas coisas para conseguir ligar, ela ligar e o marido se comportar dessa forma e depois no fim, não é que ela não quer sair dali, ela não quer ir com ele e fica resignada àquela condição, mesmo porque também ela já tá tão dopada, já tá tão... Mas a gente sabe que ela se recusa não é por conta disso, ela se recusa por conta do que ele fez, por conta do posicionamento dele. Este texto me faz pensar que a gente realmente não deve esperar muito das pessoas, né? Não é desconfiar de todo mundo, ter uma desconfiança generalizada, mas a gente tem que procurar se autopreservar da melhor maneira possível. A gente tem que esperar mais da gente e não do outro. Então, é um conto que sempre me faz pensar nessas coisas. Certo? Então, aqui estão os 3 livros, os 3 textos, né, que a gente tem um conto aqui. Eu gostaria que vocês me dissessem quais são os livros, os textos que marcaram a vida de vocês. Não é nem para eu atualizar este quadro, porque isso é muito pessoal. O que marcou sua vida pode não necessariamente marcar a minha. Muito obrigada, beijos e